Sejam todos bem-vindos. Que a paz da consciência das consciências, da lei das leis, do princípio dos princípios, da causa das causas, do arquiteto cósmico, a força incriada, a quem chamamos Deus, seja com todos, sempre. É uma alegria imensa estar aqui, neste ambiente que nos propicia trocar as ideias por alguns instantes, ou nos propiciará, para entendermos ou relembrarmos, conforme Richard Bach, porque ensinar ao outro é lembrar que ele sabe tanto quanto nós. Aprender é lembrar o que já sabemos. E se já temos, conforme alguns autores, principalmente a Prêmio Nobel de Literatura, a maior poetisa das Américas, Juana Inés de la Cruz, que o psiquismo humano tem quase a idade do universo. Aí fica a cargo de cada um saber quando começou o universo. E ela não estava falando do Big Bang, ela estava falando do cosmos. Que o corpo humano, desde os seus primeiros átomos de fósforo, já tem mais ou menos 3 bilhões e 800 milhões de anos. Que o cérebro físico, para gerenciar melhor este corpo, já está sendo elaborado pela natureza há mais de 500 milhões de anos, segundo ela. Que a inteligência, o software para operar esse hardware divino, para que este computador, o mais perfeito que conhecemos, possa ser usado de forma devida, nós já estamos usando há mais de 200 mil anos. E o curso de especialização para entender melhor o software, o hardware, o próprio computador, a máquina humana, já tem mais de 10 mil anos, que nós chamamos de razão. Para que possamos aprender a pensar, a raciocinar, a duvidar e a indagar. Só que esta máquina humana é gerenciada mais exatamente pelo universo que nós chamamos mental. Qualificado cada pensamento pelas emoções ou pelos sentimentos. As emoções mais próximas dos instintos, na maioria das vezes. E os sentimentos, algo que já escolhemos, por discernimento, levar a efeito. E antes desta mente, que é uma emanação da consciência, esta consciência, esse psiquismo humano, com quase a idade do universo, por meio dela se expressa. Então nós vamos relembrar algumas facetas do ser imortal que somos, e a maioria de nós não compreendemos nem o nosso próprio corpo ainda, porque em muitas situações é ele que nos governa. Eu conheço várias pessoas que ainda se deixam levar pelo estômago, não conseguem governar o próprio estômago. E eu acho que ainda não conseguiu educar os próprios olhos, porque eles não sabem calcular o quanto de alimento o estômago cabe. E mais ainda o seu olfato e os demais sentidos, que possa aguçar a necessidade desse corpo. Creio que a maioria de nós não compreendemos ainda que não é a quantidade que se come, mas sim como estamos na hora da alimentação. Vários cientistas e pesquisadores afirmam que se mastigarmos durante o tempo que levaríamos para comer uma porção maior de alimentos, que poderia ser a metade ou até 1/3, ficaríamos melhor nutridos, saciados e muito melhor alimentados no sentido profundo do termo.
por não saber ou por não lembrar que nós temos no íntimo da própria boca mais de 35 milhões de pequenas glândulas responsáveis por extrair da parte mais importante da digestão, que acontece na boca durante a mastigação, extrair a maior parte da força vital que tem os alimentos. Só que nesse instante, a mente é que deve estar conduzindo cada pensamento, cada sentimento e criando as imagens do que gostaríamos que esse alimento se transformasse em nosso corpo, segundo o cientista, o filósofo, o espiritualista Deepak Chopra, o indiano, hoje vivendo nos Estados Unidos, parece que naturalizado americano. Desconhecemos que qualquer alimento de qualquer espécie é um ser vivo, e às vezes respeitamos até certo ponto um animal. Muitos seres que eu conheço com o nome de vegetarianos, poucos são vegetarianos de fato, porque respeitam e até matam o ser humano para defender o animal. Nada contra o animal, eu os amo como amo a mim mesmo. Mas esquecem que os acidentes de trânsito matam mais do que as guerras. As guerras matam mais do que as drogas. E o pensamento negativo sozinho mata mais do que os três juntos. E Jesus já afirmara que não é o que entra pela boca que torna o homem imundo, é o que sai. E se entendermos a potência que tem a mente na elaboração dos mais de 95 mil pensamentos, segundo a autora que eu citei no início, onde a maioria deles nós copiamos da mente alheia. Porque quando criticamos as falhas, os defeitos dos outros em qualquer frequência, nós assimilamos de forma indestrutível tudo que criticamos no comportamento alheio, e mais tarde vamos passar exatamente por tudo que agora condenamos. Então, quando entendermos, segundo as orientações, posições que nos deixaram há mais de 26 séculos, o filósofo, o cientista Lao Tse, a maior dádiva que podemos ofertar à humanidade é a da nossa própria transformação. Antes de querer transformar o desequilíbrio alheio, precisamos transformar-nos. Porque, segundo o cientista André Luiz, se tocarmos num átomo de hidrogênio, alteraremos a estrutura do Sol. Segundo o cientista George Washington Cowell, autodidata que assombrou o mundo, o meio científico em sua época, se tocar na estrutura de uma folha ou de uma flor, alteraremos a estrutura de uma galáxia. E para o filósofo Khalil Gibran, Khalil Gibran, um único átomo contém todos os elementos da Terra. Uma única gota d'água, todos os elementos do oceano. Um único movimento da mente contém todas as leis da vida. E para Deepak Chopra, o mais discreto pensamento possibilita bilhões de transformações em nossa mente. E nós estamos conectados, segundo o cientista, o terapeuta, o educador, o estudioso do magnetismo por mais de 3 décadas, Hippolyte Léon Denis Rivaio, que atuou como médico
além de afirmar que nós podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas, com ou sem a presença, o magnetismo de nossas palavras pode interferir na parte física de quem nos ouve e interferir no seu moral também. Ninguém ama o que não respeita, e ninguém respeita o que não conhece. E segundo o último cientista citado, nós estamos conectados a todas as nossas vivências, por mais que não acreditemos que um dia elas existirem. A todos os seres dentro de um mundo, por mais que não acreditemos que exista só em nossa galáxia, nossa galáxia, na Via Láctea, mais de 200 bilhões de sistemas solares. E só no nosso universo, mais de 120. Alguns cientistas acreditam que chega a 200 bilhões de galáxias. Outros acreditam que numa só dimensão os universos são infinitos. E nós estamos conectados nesta unidade a quem chamamos Deus. Na visão de Paulo de Tarso, nele existimos, nos movemos, vivemos. Um só vírus pode derrubar um homem, pode levar à falência os seus mais de 200 quintilhões de células, segundo a maçonaria, nos últimos 500 anos, afirma isto, ou dos mais de 100 trilhões, segundo a medicina, segundo a ciência, na atualidade. Um vírus. Que tamanho tem um vírus? E imaginar que só bactérias nós criamos com a nossa mente, com o nosso modo de pensar, a cada 24 horas, 76 sextilhões, só para nos ajudar na digestão, da mastigação à excreção. E elas podem tornar agressivas e gerar as enfermidades. Nenhuma bactéria de fora, nenhum vírus de fora, se não achar um ambiente proporcional dentro, jamais eles nos agridem, jamais eles penetram numa de nossas células, segundo a cientista Alice Bailey, na obra A Consciência do Átomo. Desse modo, ao atender um telefone, onde o nosso pensamento estiver, aí estamos nós, como já afirmara Sócrates. E onde meu pensamento estiver, aí estou eu, a consciência que o expressa. Quer acreditemos que nós já existimos antes e continuaremos depois, isso não fará diferença. Porque se acreditarmos em Deus ou não acreditarmos, também não fará diferença. Principalmente para Ele, que continuará acreditando em nós. Fará diferença para nós, que além de acreditarmos nele, acreditar que nós também somos um Deus. E deveríamos estar conscientes da gerência do nosso próprio universo e saber que não precisaríamos sair do nosso cenário mental, segundo o filósofo Leon Denis, nos estudos que levaram a efeito na França há quase 2 séculos atrás. O êxito ou fracasso de um único elemento altera a harmonia ou causa a desarmonia no conjunto. Eu poderia dizer o nome de vários milhares de cientistas, filósofos e religiosos, mas não vou me estender a isso porque eu só tenho 4 horas para passar o recado. Aí não vai dar tempo de fazer as reflexões. Então eu só gostaria que vocês prestassem atenção numa coisa que ocorre conosco no dia a dia. Porque esse empresário é a consciência. A empresa é o nosso corpo. Os que foram lá olhar o caixão, e a Beth esqueceu de falar, o caixão tinha um espelho.
Todos aqueles que foram lá olhar o defunto viram-se. Por isto, cada emoção em desalinho, cada pensamento desgovernado, cada palavra maldita ou dita mal é que leva à falência a nossa empresa. Uma emoção violenta sobre o corpo é semelhante a uma martelada na engrenagem sensível de uma máquina. Um pensamento fere mais do que uma bala, segundo vários autores. E quantas pessoas afirmam: eu odeio tal alimento, e esquece que ela está matando toda a vida daquele alimento do que estão à volta também. Que não é só o jiló que ela está odiando ou outro alimento qualquer. Todos que estiverem nas suas adjacências, já que ela está conectada a tudo, vai estar sendo transformado no ódio que ela está destilando. Por desconhecer a própria mente e a sua capacidade, vários seres humanos não respeitam a si mesmos. E por perceberem superficialmente e por ignorância, achar que é o que entra pela boca que complica a vida do homem, e não preocupar-se com a mudança de dentro para fora, como eu disse no início, respeita os animais e matam até seres humanos, porque eu já vi seres humanos linchados pelos maus tratos aos animais. Não estou defendendo o comportamento de ninguém. Como eu disse, eu amo a todos igualmente. E esses mesmos seres humanos deixam o alimento, o vegetal, apodrecer na geladeira. Só esqueceram que quando o corpo do animal morre, ele se dissolve na terra e entra na cenoura, no jiló, na beterraba. E que diferença faz? O vegetal também não é um ser vivo? Quem afirma que não come isso por respeito àquilo e desrespeita o seu símile, faz alguma diferença? Será que uma gota d'água também não é um ser vivo? Porque existe numa gota d'água seres com 1/1000 de milímetro, com músculos, com nervos, com instrumento de nutrição, de locomoção, percepção, e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, persegue o seu almoço, a sua presa nos abismos de uma gota d'água, segundo o cientista, o astrônomo Camille Flammarion, na obra Deus a Natureza. E toda a água que colocamos no copo, fatalmente, por sermos responsáveis e conscientes, a consumimos com equilíbrio, sem falar da vida alheia, sem reclamar da água, nem do preço da conta da própria, e etc, etc. Não é isso que fazemos? Jamais jogaremos água potável na calçada, porque a função de fazer isto é a água da máquina de lavar, de qualquer outra água que já utilizamos, e eu não vou me estender mais. Sem esquecermos que o cientista Masaru Emoto fizera a pesquisa sobre a água para provar que ela é um ser vivo com sensibilidade, e que, a depender da mente de quem está em contato direto ou indireto com esta água, pode transformá-la no mais terrível veneno, poluí-la, matar a sua possibilidade de vida. E ele colheu a água poluída de um lago e colocou crianças, juntamente com adultos, para fazerem declarações de amor para a água, orar em benefício dela, agradecê-la, e a água, mesmo poluída, adquiriu uns cristais belíssimos, só foi transformada a sua estrutura em cristais, que, segundo ele, são os responsáveis por canalizar a energia vital da natureza e transportá-la para o universo humano ou quem dela se servir.
Então, enquanto não atendermos a nós, não teremos condições de atender o outro. Creio que a mensagem do arquiteto e do governador planetário, a quem respeitosamente chamamos de Jesus ou Cristo, foi muito clara. Ou não fora? O que eu estava falando antes de citar o nome dele? Para ver se vocês estão bem atentos e conectados. Os internautas, a quem agradecemos do fundo do coração, se é que o coração tem fundo, estão atentos. Porque ele foi claro, não foi? O amor a Deus em todas as coisas, porque isso já é a frase atual. E ao próximo como a nós mesmos. Se eu não amo a mim, a pessoa que se permite ofender se ama? Porque o outro está caluniando às vezes. Se ela não é o que o outro está falando, por que ela se perturba? Se ela se ama de fato e planeja fazer alguma coisa e não sai como ela planejou, se o bolo queimou ou não cresceu, alguma coisa saiu errado, ela tem o direito de se maldizer, de se culpar, de se punir. Ela não se esforçou, não fez o máximo. E por que se perturbar? Thomas Edison se perturbou quando errou 1, 2, 100, 699 vezes tentando descobrir a forma que nos dá hoje a oportunidade de estar aqui com esse ambiente iluminado, a lâmpada. Ou a cada vez que se equivocava ou que tentava e não dava certo, afirmava: já sei como não fazer. E aqueles que fazem até melhor do que planejaram e fizeram criando a expectativa, melhor dizendo, do entorno, o aplauso não vem, nem o reconhecimento, nem o pagamento e nem a gratidão, e ele sofre. Mas ele fez para esperar o reconhecimento de fora ou da sua consciência? A criatura que serve pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma todos os recursos para a solução de todos os problemas. Se ela fizer sem esperar troca, nem gratidão, nem recompensa, nem pagamento de espécie alguma. A consciência em paz permite que a mente fique em paz, porque a mente é uma emanação da consciência. A mente em paz, o laboratório no qual a inteligência, a imaginação, a memória pode ser acessada a partir deste laboratório, ou está em evidência neste, para que nós possamos criar a realidade que almejamos, a partir desse silêncio interno, dessa introspecção, elaborar o pensamento, segundo a inteligência que temos da situação, consultar a nossa memória, a nossa consciência, para ver se o que vamos fazer fará bem a nós e ao nosso semelhante simultaneamente, para que possamos elaborar as ideias e posteriormente as palavras, e semear essas palavras e cultivar com as nossas ações. Poucos pensam ou vivem do próprio pensamento, porque principalmente na atualidade, com a facilidade da tecnologia, que pensa por nós, não é isso? E nós ficamos lá admirando a tecnologia numa telinha de 42 polegadas, 50, 60 ou menos, com o nosso prato de comida, a comida que nós gostamos, e assistindo o Jornal Sangrento. Nada contra a telinha nem a emissora. Essa nós estamos preparados para entender o desequilíbrio do agressor, do algoz, e orar por ele em primeiro lugar, que é o mais necessitado, e em segundo lugar orar pela vítima. E é isso que todos nós fazemos, não é isso? Jamais desejamos linchar
nem queimar, nem esquartejar aquele ser que deu um tiro na cabeça da criança com 5 anos nos braços de sua mãe. Não é isso? Porque eu perguntei algo muito mais simples para um estudioso das ideias universais. O que faria você com aquele jovem que arrancou o couro, a pele inteira do gatinho vivo e ainda o expôs, gravou as imagens e colocou na internet? O que faria você com ele? A mesma coisa. Então você é pior do que ele, porque ele está mais próximo, ou pior ainda, agindo um pouco pior, porque tem seres humanos que agem um pouquinho pior do que os animais. Por isso que eu acredito no antes e no após, porque eu não tenho como mensurar alguém que está gerenciando tudo isso, porque eu não consigo ainda entender uma das 280 milhões de moléculas só numa das minhas células sanguíneas. Qual a função delas? Ou de uma só. Nem de um dos 10 mil átomos que tem em média uma molécula. E alguém que criou tudo isso, e numa harmonia tão perfeita, que nada sai fora do prumo, por 1 milímetro sequer. Permitir que alguém nasça sem cérebro. E aquela garotinha que nasceu no México outro dia, com 2 meses, dizer à sua mãe: eu lembrei, eu sei falar. E falou. Ou antes, o menino que entrou no livro dos recordes, o pequeno Kim, um chinês, que com 2 meses lembrou que sabia falar. E no livro dos recordes não entra fraude, pelo menos até onde sabemos. É muito bem investigado. Com 4 meses lembrou que sabia escrever e escreveu um poema. Com 9 meses editou um livro de poemas. Com 6 meses lembrou que sabia andar e andou. Com 6 anos entrou na universidade, direto, sem vestibulares. Hoje, com mais de 30 anos, tem mais de 15 títulos acadêmicos, coisas básicas. Física nuclear, biologia molecular, são coisas bem básicas. Será que o arquiteto cósmico estava de bom humor esse dia? E o dia que criou a mim? Estava de mau humor? Porque eu não conseguia assimilar o conteúdo do primeiro ano primário. Na minha época eu falava tomar bomba. A minha nota foi 4,5. E é o único estudo que eu tenho. Porque eu tenho até um diploma de 2º grau, que eu fiz na loteria, porque madureza e supletivo é loteria, não é isso? Porque decorar um módulo, eu decoro ele na hora e faço a prova. Só não compreendo a matéria. Mas é moleza. Mas na época inicial era madureza, era quase igual a carteirinha de loto, Mega Sena. Vocês lembram disso? E eu fiz de 1 a 8 e passei em 7 matérias de uma vez. Só fiquei devendo história. Decorei os módulos, fiz as provas. Eles queriam a nota, não é isso? E depois fizemos de 2º grau. Na matéria de 2º grau, eliminamos 8 matérias na primeira tentativa. E ficamos devendo biologia, inglês e física. Ou melhor, física e química. Ficamos devendo 4, nós estamos em 7. Era 11 matérias na minha época. Aumentou? Ainda mantém. Depois, 9,5 de inglês, sendo que eu não sei falar nem português, basta vocês, a observação que vocês estão fazendo. E as demais, notas semelhantes. De onde eu tirei? A capacidade, pelo menos, de decorar. Porque isso não é para qualquer um. Tem pessoas que querem lembrar de alguma coisa boa, nobre, não lembra. Só que eu comecei lembrando das coisas negativas. E ao pensar, desejar e falar de coisas deprimentes, eu estava destruindo a mim mesmo.
o meu próprio corpo, por isso fui desenganado pela medicina. E um cientista querendo provar a capacidade da mente, propôs ao governador do estado, que era a autoridade máxima que teria para libertar este prisioneiro que estava no corredor da morte, porque ele precisava dar a ele uma esperança. Ele queria uma carta de soltura para apresentar para o preso, para que ele pudesse participar da sua experiência. Mas ele levou uma carta para o governador do estado, dando a ele todas as garantias que o preso não sairia vivo do seu intento. Por mais que ele não faria nada de prejudicial a ele, não tocaria em nada que pudesse lesar a sua integridade, nem física, psíquica ou espiritual. Mas ele não sairia vivo do seu experimento. Mas para o preso, ele disse: eu tenho certeza que após eu cortar o seu pulso, você tem capacidade de estancar o seu sangue. E eu lembro da minha mãe que benzia um animal com hemorragia ou um ser humano, e o sangue estancava instantaneamente. Se ela tem essa capacidade, todos nós temos. Não acredito que ela seja melhor do que os outros. Para mim é a melhor mãe do mundo. Mas todos vão dizer a mesma coisa, e é justo. E ele coloca, após dizer ao preso: no mínimo você vai ter uma morte digna, porque eu só vou cortar o seu pulso, o seu sangue vai começar a escorrer. Se você não conseguir estancar, você vai morrer com tranquilidade, porque você vai ser executado daqui a uma semana com injeção letal ou eletrocutado. Amarrou na maca, vendou-lhe os olhos, só que a partir daí ele não viu o que estava acontecendo. Amarraram um frasco de soro fisiológico embaixo da maca, simulou um corte no pulso. Assim que simulou o corte, abriram um soro, e assim que começou a pingar no vasilhame, ele empalideceu de imediato. Mais tarde eles diminuíram um pouco da vazão do soro. Ele desmaiou. E quando terminou a última gota do soro, tiraram-lhe o pulso. Ele estava morto. Um fato real. E eu pergunto a vocês: quantas vezes pensamos negativo a respeito de nós mesmos? E dizemos para nós mesmos: eu não valho nada. Eu sou uma beleza. E por mais que estivéssemos falando do outro, tudo que eu falar no outro vai refletir no espelho e voltar para mim. Porque a mente reflete a vida. Tudo que eu centrar a minha atenção é o meu universo que eu estou vendo. E eu tento fugir de mim, achando que o problema está no outro. Principalmente a consciência de culpa. Ela cria prisões de tal monta que eu gero conflito de tal forma que quando eu vou relacionar com outro ser, eu penso que o outro é o conflitado, é o complicado ou o perturbado, e não percebo o que está em mim. Isso é fatal. Vocês podem começar a analisar todas as situações que nós reclamarmos das provas que a vida nos oferta, que nós lamentarmos, acusarmos e nos fizermos de vítimas. Nós temos culpa no cartório, como nós falamos em popular, lá em Minas Gerais. Eu sou mineiro. Todas as vezes que encararmos as provas, os vestibulares da vida como oportunidade de crescimentos, além de não lamentar, nós vamos lembrar no mínimo de Paulo de Tarso: em tudo dar graças a Deus, porque nele vivemos, como eu disse, existimos, nos movemos. E uma jovem perguntou: como agradecer
se eu tomo mais de uma dúzia de medicamentos por dia. Agradeça, porque você ainda tem como comprar um medicamento ou alguém está doando para você. A maioria morre por falta deles. Como agradecer por ter dores dilacerantes? Você pelo menos tem um corpo aparentemente íntegro e sente dor. Tem pessoas que não sentem dor, se queimam por não registrar a dor. Vocês sabem disso? Como agradecer? E foi citando e citando. E a cada escapada, a pessoa ia apresentando as belezas que a vida nos oferta. Então, quando alguém nos liga, imagine que nós estamos ouvindo a nós mesmos. É a primeira coisa. Nós não estamos ouvindo alguém com dificuldades, porque no início era essa a proposta do CVV: resolvermos o problema do outro. Mais tarde percebemos que se eu fizer o exercício pelo outro, os meus músculos vão ficar cada vez mais hábeis e o outro cada vez mais atrofiado. Percebemos que nós somos facilitadores e não solucionadores de problemas. O outro tem todos os potenciais nele. Do contrário, Deus fez alguma coisa melhor em mim e em vocês esqueceram. Ou aquele dia estava faltando produto, alguma coisa saiu equivocada. E ao entender o que Sócrates fazia, ele queria que os alunos lembrassem o que eles já tinham, porque educar é fazer emergir do ser aquilo que ele já tem. Instruir é dar a ele algo que ele ainda não tem. E quando lembramos que os educadores da atualidade, na quase a maioria, não sabem o que estão fazendo, porque trabalham, creio que é pelo salário altíssimo que ganham, que leva até segurança no dia de receber o salário, e não sabem o que estão fazendo na sala de aula. Esquece que qualquer aluno tem capacidade de aprendizado, até um deficiente mental, como o nosso filho do coração, que aprendeu a usar faca e garfo como adulto, que seria quase impossível, mas foi possível graças aos professores da APAI. Agora, o que eu falo para o aluno, antes dele, eu preciso me tornar aquilo que eu estou falando, como fizera um professor, um mestre chamado Jean-Henrique Pestalozzi, que ganhou o prêmio do maior educador da humanidade. Ele se transformou no Evangelho vivo, num ser de conduta irrepreensível. E ele entrava nas consciências dos alunos por meio do seu comportamento. Só conseguimos pacificar os alunos se o nosso universo estiver pacificado. Porque a palavra que eu vou expressar, filha da junção das minhas ideias, que nasceram da somatização dos meus pensamentos, que vieram da expressão da minha consciência, enriquecidas pelas minhas intenções, emoções e sentimentos, ela vai penetrar segundo o amor que eu tiver por mim. Por isso, com a palavra eu posso, segundo o educador Hippolyte Léon Denis Rivaio, a qual mencionei, eu posso entrar na consciência de quem me ouve. E segundo a minha conduta, eu vou dar a ele parâmetros. Porque a primeira coisa que deve nos tocar quando atendemos o telefone, ou pelo menos colocarmos em atividade, é uma coisinha chamada piedade, que possibilita-nos entrar no universo do outro, como se estivéssemos entrando no nosso próprio universo. E acionar quando estivermos no universo do outro, desejando auxiliá-lo para que ele se auxilie. Eu vou ligar a compaixão
lentes potentíssimas que vai me possibilitar ver no outro os seus potenciais e dizer a eles, os outros, ou o outro, o que ele pode fazer por si mesmo para sair da situação e acionar a mais potente força do cosmos, segundo o pacifista Mahatma Gandhi, o amor, e ao mesmo tempo a mais sutil, que penetra todas as coisas. E o amor, de fato, é dar ao outro a oportunidade de exercitar os seus potenciais e sair da situação por si mesmo. Eu posso até fazer um bolo para vocês, e vocês saborearem e gostar. Fazer uma segunda, uma terceira, quarta ou quinta vez é mantê-los na dependência. Mas se vocês se interessarem pela receita, eu a tenho, e pela orientação na competição, eu estou disposto. Mas não posso fazer por vocês indefinidamente. Então, a nossa função de seres no local, ou pelo menos com a intenção de nos tornarmos terapeutas, facilitadores, parceiros, confidentes, orientadores, um apoio para quem não entendeu o objetivo da vida, porque nós esquecemos que a folha do pé de alface que jogamos no lixo ou temperamos em excesso, ela está conectada com a que nós trazemos para dentro do nosso corpo. E se eu desorganizei a que está fora, proporcionalmente o que eu trouxe para dentro do meu universo será desorganizado também. Isso é um fato científico comprovado em laboratório. E nós jamais desperdiçamos alimento de espécie alguma. Jamais jogamos aqueles talinhos de uma couve-flor no lixo, porque conhecemos que eles têm mais vitamina C do que a laranja. Jamais fazemos isso. Jogar a água que cozinhamos a couve-flor, jamais, porque sabemos que ela tem mais vitamina, proteína, mais de 70% dos elementos nobres da couve-flor naquela água. E nunca fazemos isso, porque não queremos desequilibrar o nosso mundo físico, psíquico, emocional. E jamais vamos comer a couve-flor depois de 1h30, porque nós vamos trazer uma massa praticamente inútil ao nosso corpo, porque não tem mais nada ou quase nada nobre que consegue ficar ou vibrar na frequência do que necessitamos. E pelo contrário, vamos sobrecarregar o nosso corpo, obrigando-o a expulsar esses elementos com a sobrecarga de trabalho descomunal, pela qual, na maioria das vezes, adoece. E agora nós vamos começar a orientar esse ser que está próximo do suicídio, porque o salário não está dando para pagar a sua conta de alimentação no final do mês. Fala para ele, não é a quantidade que se come, nem a qualidade física dos elementos escolhidos, é como estamos na forma de pensar, de sentir, como diz, ou como afirmou 3 grupos de cientistas que investigaram quando ameaçaram soltar o vírus Anthrax na guerra química. Em nossas cabeças, eu falo assim no popular, o mais terrível vírus da AIDS, não passa nem de leve perto da sua potência, e qualquer outro. Não encontraram antídoto algum, mas encontraram que a criatura que vivesse com alegria, com gratidão e com esperança, teria a capacidade de fortalecer o seu sistema imunológico em 300.000 vezes e imunizar-se de qualquer vírus, inclusive o Anthrax. Então, dar a esta pessoa desesperançada a possibilidade de entender a vida e agradecer a Deus por ela e ter a esperança que daqui a pouco tudo passará. A alegria de viver, a gratidão pela vida e a esperança de dias melhores.
e explicar a ele que para perder o peso, porque às vezes ele está levando ou indo ao suicídio pelo excesso de peso, como muitos que já nos confidenciaram, mas em especial vou falar de uma pessoa que estava em depressão, não vou citar o nome, nem a cidade, nem o estado, mas ao aprender a mastigar mais, e sabendo que a nutrição não depende da quantidade, mas sim da nossa postura mental, dos sentimentos, palavras e atitudes na sequência, é que vai fazer a diferença. Ela perdeu 15 quilos em 2 meses. E está fazendo o seu reajuste, segundo o que ela pretende viver ou construir com esse novo universo, a sua máquina orgânica. Saber que os seres que reclamam da esposa, dos filhos, do patrão, da vida como um todo, se ele mudar o seu comportamento, usando a inteligência intelectiva para ganhar o seu sustento de forma devida, a inteligência emocional para gerenciar com equilíbrio seus relacionamentos, e a inteligência espiritual para respeitar o seu semelhante como deveria estar respeitando a si mesmo, ele já solucionará a problemática como um todo. Então nós vamos lembrar ao outro de algo que ele possa ter esquecido, mas não esquecer que tudo que recebemos por inspiração naquele momento ou por intuição, nós temos que colocar na prática antes do outro, para servir de exemplo, porque naquele momento estamos criando um vínculo entre nós e ele. E tudo que fizermos no nosso universo a partir daquele momento refletirá no dele e vice-versa. Isso são fatos comprovados por vários cientistas. Então a mente é o espelho da vida. A mente é uma expressão da nossa consciência. O laboratório de trabalho, em sentido mais profundo, a empresa deste empresário chamado espírito, se vocês preferirem, consciência, não importa o nome que dê, o ser, dê o nome que queira, mas essa essência que preexiste segundo Albert Einstein e sobreviverá fatalmente, porque isso a ciência já está comprovando em laboratórios. Saber que esse laboratório, nele, nada é impossível de ser construído ou reconstruído, desde que respeitemos as leis, a vida em todas as suas frequências, a nós mesmos, o nosso semelhante. Que esse pensamento tenha um veículo por meio do qual se expresse. Muitos chamam de corpo espiritual a partir de Paulo de Tarso, outros de perispírito, outros de corpos energéticos. Não importa o nome que se dê a esse veículo por meio do qual a mente, esta imagem que criamos, será fotografada e telegrafada essa mensagem para o universo biológico, para essas mensagens transformar-se em hormônios de variada ordem ou em nutrientes também, já que a ciência prova que nós podemos nos alimentar por meio dos pensamentos. E entender que esta onda mental, que nós estamos repassando o desejo de adequar o nosso peso, alegrar a nossa vida, enriquecer os nossos relacionamentos e o nosso comportamento de uma forma ampla, estas imagens vão ser levadas para o íntimo de cada uma de nossas células, gravar-se no seu citoplasma e na estrutura do DNA, para que tudo que lá chegar após a expressão desta onda mental, desse pensamento, eu poderia fazer o caminho minuciado de todo esse trajeto, mas não temos tempo. Tudo que trouxermos para dentro do nosso corpo, a partir do que pensamos, do ar que respiramos, da água que tomamos banho ou bebemos, do alimento, do abraço, de tudo que vocês possam imaginar, o mais denso vai ser transformado a partir dessas informações no íntimo das células.
O mais sutil já entra no nosso universo sem precisar passar pelo sistema digestivo, principalmente o que canalizamos pelos pensamentos. Nós podemos nutrir a nossa maquinária de dentro para fora sem precisar trazer nada de fora quando aprendemos a fazer isso. Madre Teresa de Calcutá, creio que chegou quase lá, porque tomava uma xícara de água por semana nos últimos anos da sua vida como alimento físico. O restante era por meio da respiração, que é mais de 70% para os seres humanos como nós, e a maioria de nós nem sabemos respirar. Não é isso? Ou sabemos? Se soubéssemos fazer 3 respirações profundas com pensamento harmonioso, com essa alegria, com essa esperança, com essa gratidão, a fome cessa instantaneamente se estivermos num local que não há possibilidade de alimentação. As dores cessam instantaneamente se não tivermos recursos para fazer isso. E quando aprendemos a fazer essas duas coisas, nós não vamos usá-las só no trânsito, aqui ou ali, mas em qualquer momento, em qualquer lugar, e é o que nós fazemos diuturnamente. Por isso trocamos 21 tarja preta em 24 horas, que era o que nós tomávamos, pelo pensamento em harmonia, pelas ideias, as emoções, os sentimentos, conforme esses pensamentos, as palavras semeando essas possibilidades e a conduta cultivando-as em todos os momentos, em todos os lugares. Não vou me estender, porque eu quero que vocês questionem ou acrescentem, porque ficar como um papagaio de pirata sem que vocês estejam entendendo o que eu estou falando não dará muito certo. Ficou muito complexo, porque eu tentei ir para quem já está estudando profundamente num grau X e trazer para o nosso dia a dia simultaneamente. Principalmente na alimentação, eu creio que vocês ainda não ficam 48 dias sem comer. Ficam? Porque não morre se ficar até aí, segundo a ciência. Ainda não conseguem ficar 9 dias sem tomar água. Conseguem? Porque segundo a ciência, pelo menos aquele menino que foi achado nos escombros, há 9 dias, não morreu desidratado. Mas a maioria de vocês não consegue ficar sem respirar por mais de 3 minutos, sem desmaiar. Eu garanto a vocês. E o ar é vivo. Eu posso transformá-lo em veneno ou no mais potente medicamento ou alimento. Eu posso transformar o meu alimento no meu único medicamento, como já afirmou o pai da medicina, o mestre Hipócrates, há quase 24 séculos. Alguma dúvida? O microfone está aqui. Mas quem quiser tomar a tribuna e vier aqui, também será uma honra. Um de cada vez. Ok? Então, Alessandro vai levar o microfone a quem quiser fazer a pergunta. Quem quiser acrescentar. Só levantar a mão, gente. Não pode. Vocês estão aqui para isso. Você já sabe que não tem ninguém ensinando a ninguém. É o jovem lá no Jardim. Nós só estamos tentando relembrar alguma coisa que já sabemos ou já fizemos. Boa tarde. Boa tarde, querido. Com relação às carnes, você pode dizer alguma coisa assim? Com relação às carnes, comer carne. Sim. O nosso corpo é de quê? Ou constituído de quê? De carne. Tecnicamente, carne se alimenta de carne, não é isso? Ou pelo menos precisamos de proteína semelhante à carne. Enquanto não soubermos que no mesmo espaço que cria um boi, uma vaca, conforme eu já atuei nesse espaço, já fui retireiro, já peguei o touro à unha. Então, no lugar que se cria uma vaca ou um boi para o corte, planta-se 40 toneladas de soja.
E na soja encontramos algo superior à proteína animal diretamente da carne. Para os que tiver dificuldade com a carne e quiser migrar para o vegetal. Então, inicialmente, não é o deixar de comer isso ou aquilo que vai modificar a nossa conduta moral. É o pensamento em harmonia, a emoção, a palavra, o sentimento, a conduta é que vai sutilizar os nossos corpos e eles próprios rejeitar o alimento mais denso, que é o que aconteceu conosco. Nós forçamos uma barra com o nosso corpo e fomos veganos há mais de 5 anos. Mas continuamos matando o nosso semelhante com os pensamentos negativos, com o comportamento em desalinho e lesando pessoas. Desequilibramos o nosso corpo a ponto de ele estar morrendo, condenado literalmente. Alteramos a conduta, investindo a reorganização de dentro para fora, voltamos a dar ao corpo o que ele necessitava, agora mastigando mais e comendo menos, depois, no segundo momento, diminuindo os elementos de mais difícil digestão para os mais simples, e hoje, praticamente, a proteína animal diretamente não nos faz falta alguma, porque eu já entendo que se o animal morrer, ele voltará ao meu corpo pela cenoura, pelo rabanete, pelo abacaxi, pela banana, porque não é isso que acontece? Ou não? Porque o corpo do animal morre, para onde vão os átomos, a energia? Participar da formação de outros corpos. Ou não é isso? Nós só vamos estar assimilando de outra forma. Agora, se eu não respeitar os vegetais, deixá-los apodrecer na geladeira, será que eu consigo esta energia que estava no corpo do animal, que está vindo no vegetal, e trazê-la para equilibrar o meu corpo? Jamais. Agora, se eu respeitar os humanos, a mim mesmo, o animal, o vegetal, jamais eu vou precisar de comer carne diretamente, porque isso vai ser a destinação de todos nós. Se Madre Teresa de Calcutá conseguiu viver com água, com uma xícara de água por semana, o que será de nós se fizermos agora a mesma coisa? Não alcançaremos o mesmo tempo? Vocês podem observar, tome um copo d'água 30 minutos antes da refeição, mastigue-o, porque há mais de 35 milhões de pequenas glândulas na estrutura da boca, como eu disse, que vai extrair o energismo que está na água, o que eu estou criando no pensamento, enriquecendo-a, sem precisar passar pelo processo digestivo. A partir dessa estrutura, eles já são transportados através dos nadis, dos meridianos, para os nossos corpos vitais, emocionais e mentais, sem passar pelo sistema digestivo. Então a carne, para quem dela necessita, ainda é essencial. É melhor comer a carne do que falar da vida alheia. Mas aqueles que já sabem se conduzir, naturalmente vão deixando de necessitar. Agora, não se engane, eu tenho uma amiga que não come carne, mas todo mês ela vai lá no laboratório, ou melhor, na farmácia, que ela tem a receita, e manda aplicar-lhe uma injeção à base de ferro para enganar o seu corpo, porque ela está morrendo com anemia. Porque só porque alguém falou para ela que a carne não presta. A carne não é de Deus? O que está na Bíblia, como Paulo de Tarso? O bom mesmo é não comer carne, não tomar vinho, nem qualquer outra coisa que acentue o nosso comportamento para o desequilíbrio. Mas quando for na casa de alguém, coma de tudo que se compre no açougue, por questão de consciência, porque talvez o outro só tenha o bife. E como eu posso falar para o outro que eu não gosto de carne, que eu não como a única coisa que ele tem? Mas cada um a sua liberdade de fazer o que queira, mas sem esquecer que se o meu corpo necessitar de carne, como fez uma amiga nossa, ao saber que estava grávida, não questionou a Deus se era homem ou mulher que estava vindo, porque a maioria já quer escolher, não escolhe antes, depois quer escolher no meio do caminho, e esquece que nós podemos interferir no sexo da criança, e ela pode nascer com a embalagem X por fora e com conteúdo Y por dentro, ou nascer até com os dois sexos expostos fora.
E essa jovem tornou-se vegetariana para que a filha fosse vegetariana. Ela só esqueceu que a filha era um outro ser, que não tinha o projeto que ela tinha para a sua vida. Enquanto ela estava amamentando, tudo bem, até um ano e pouco. Quando ela desmamou, como nós falamos, tirou o leite materno, que é carne. Para quem não sabe o que é leite, eu já fui vaqueiro, já fui ordenhador. O leite é sangue, principalmente as primeiras vezes que nós tiramos. E a menina começou a morrer. E ligou desesperada, porque eu já tinha avisado ela. O que eu faço? Falei, volta a comer carne ontem, você, e dê a carne para sua filha. O dia que ela tiver consciência e escolher, por consciência, ser vegetariana, ela vai ser. Mas não queira impor ao seu semelhante o que ele não consegue ainda. E salvou a vida da menina. Se vocês olhassem para o rostinho da menina, ela parecia as criancinhas da Etiópia, embora sendo da pele clara. Então, se conseguem, vão diminuindo da carne vermelha, das mais difíceis de digestão, para as mais fáceis, e diminuindo pela mastigação mais demorada a quantidade, vocês vão saindo naturalmente sem sofrimento. Vocês vão ter, sim, mais saúde, porque o corpo vai trabalhar com algo mais leve. Não é porque a carne é prejudicial, porque eu não sei se vocês ouviram falar de um moço chamado Francisco Cândido Xavier. Ele era carnívoro, mas amava o seu semelhante mais do que a si próprio, creio eu, porque esquecia de si mesmo a benefício do outro. E nada contra. Eu vou abrir uma aspa e fechá-la antes de dizer o que eu vou dizer. E o nosso irmão Hitler era vegetariano. Não comente nem pelo pensamento, ore por ele. E não adianta sermos como Hitler, só por alimentar disso ou daquilo, porque eu conheço um vegetariano com 45 anos. Fui jantar com ele e a metade do macarrão que ele colocou no prato, ele jogou no lixo. A metade do suco de uva natural, ele jogou no lixo. E eu choro quando eu estou comendo, mesmo que as pessoas não joguem no lixo, de agradecimento por vidas que estão morrendo. Porque a vida para nascer morre, e para viver mata, ou não é? E nós temos que agradecer e entender o que significa viver. O corpo de hoje será o que amanhã? Todo o nosso corpo biológico vai fatalmente transformar-se em instintos, que são os embriões dos sentimentos e da inteligência, que mais tarde serão partes integrantes da nossa consciência. Quer acreditamos ou acreditemos ou não. Não sei se compliquei ou se expliquei. Mas todos nós fatalmente seremos vegetarianos amanhã. E no futuro vamos viver só de amor, porque o amor é o alimento do cosmos. E o amor, segundo os hindus, além de ser o alimento, o amor é Deus. É um pouco sobre, assim, sobre como todo influencia na gente, né? Porque pelo pouco que eu vi da palestra, a gente, assim, o ambiente influencia na gente e a gente também influencia nele. Eu queria saber um pouco sobre como lidar quando você está num ambiente muito complicado, de pessoas difíceis, e aí você precisa estar por ali, porque às vezes é uma questão de trabalho, às vezes é uma questão de uma turma de colégio complicada, e a sua presença naquele ambiente é necessária diariamente, né? E como não deixar se influenciar por aquelas energias à nossa volta, e também como, de alguma forma, ajudar a melhorar aquele ambiente. Obrigado. Já darei um seminário de 6 horas para a gente começar. Você já ouviu falar da flor de lótus? Para mim, a mais bela, com todo o respeito que eu tenho às demais. Ela vive normalmente nos pântanos,
normalmente no que nós chamamos os pântanos mais tenebrosos. Ela transforma o ambiente e o ambiente não a transforma. Ela transforma algo em decomposição nas pedras mais belas que eu conheço. Mahatma Gandhi era violento e, por ser violento, começou a falar da não violência, a pregar a não violência para ele próprio. Tornou-se pacífico e depois pacificador de mais de 600 milhões de pessoas. E enquanto apontarmos as falhas dos nossos semelhantes, quer seja os alunos na escola, os colegas de trabalho, o familiar, esse ou aquele, nós acentuamos em nós o desequilíbrio, porque nós só vemos no outro o que existe em nós, o que nós criticamos, o que vemos no outro em desequilíbrio e exemplificamos para que ele saia do desequilíbrio. Aquele desequilíbrio já não existe em nós, porque nós não condenamos a conduta do urubu só porque ele come o bife em decomposição, mas entendemos que é a função dele fazer isto, porque o nosso bife ele não comeria. Algumas coisinhas para facilitar isto. As boas leituras, principalmente lidas em voz alta, enriquecem a mente, porque nós vamos sentir as vibrações, acalma as emoções e estimula o progresso, esses potenciais que temos. Boas leituras que vocês escolherem, que falam sobre o pensamento harmonioso, as emoções alinhadas, a palavra bem colocada, a conduta, e etc. Aquilo que nós queremos construir. Uma boa música, conforme a Quinta Sinfonia de Beethoven no Experimento Científico, lembra lá? Tan, 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 tan. Células cancerígenas que foram separadas dos organismos humanos, isoladas, parte delas morreram e parte encolheram. Uma boa música pode nos ajudar a sanear o ambiente, reorganizar a estrutura molecular, já que a música é vibração e viaja nas ondas do ar, nas moléculas do ar, então ela reconfigura a estrutura do ar e já vai ficar fácil a respiração no ambiente de trabalho. Aí você pode perguntar, mas o colega não gosta de música. A ciência provou que a música em volume zero faz esse efeito. Não precisa ter volume, porque mudou o comportamento de vacas que produziam mais leite, de galinhas que chegaram a pôr mais de um ovo por dia, só em contato com músicas saudáveis, nas hortaliças, na plantação de um modo geral, e por que não em nossa saúde, já que Santo Agostinho já afirmara: cantar é orar 2 vezes. E eu não conhecia ainda algo mais potente do que a oração, aliada aos pensamentos e sentimentos elevados ou regados pelo amor incondicional. Mas a música diz que tem um poder maior. Quem canta com esse mesmo amor pode transformar o ambiente. Então há várias coisas que eu poderia dizer, mas a primeira coisa é entender que os sãos não precisam de médico. A inteligência do professor só faz a diferença onde haja alguém que sabe menos do que ele. Porque ensinar para quem sabe tanto quanto, ou para quem sabe mais, não vai dar certo. Como eu disse, ninguém consegue, esse eu não disse, ninguém consegue avançar se não der a mão para quem está na retaguarda. Você já viu alguém fazer isso? Não. Porque se não repassarmos o conteúdo que sabemos, a gente tem dificuldade de assimilar novos conteúdos. Porque tem pessoas que só querem estudar, não é isso? Nunca divide o conhecimento que tem. Se numa empresa, jamais ele sai da posição que ocupa, caso ele conseguisse se manter nela, se alguém não convidá-lo a retirar-se da empresa. Agora, se eu estou num setor e preparo alguém para ocupar o meu lugar, eu estou demonstrando que eu posso estar num lugar de maior responsabilidade, onde eu possa ser mais útil à empresa. Não sei se ajudei. Eu te ouvi com maior atenção, adorei tudo que você falou, concordo com quase a totalidade. Não tenho tanto conhecimento quanto você, mas eu me considero uma pessoa bacana, assim, certinha, toda equilibrada. Também me livrei de tarja preta por
por questão de reequilíbrio. Eu sofri de epilepsia na infância e fiquei curada, tudo sempre pensando de uma forma consciente, positiva. Não me lembro, quem me conhece sabe disso. Eu costumo ouvir críticas como uma oportunidade de conhecer melhor, a melhorar em mim mesmo. E me considero assim, um espírito quase que elevado. Só que eu estou com 100 quilos e gosto de comer. Tenho deixado de comer carne. E assim, eu percebo que a maioria dos meus movimentos, tudo que você foi falando, eu fui registrando. Eu tenho horror a ver geladeira com alimento estragado. Tenho comprado cada vez menos, né, pela questão do mundo sustentável, observo o gasto da água, da energia, mas me transformei numa chata de galocha para os outros. Ninguém me suporta, porque eu vivo cobrando de quem convive comigo o mesmo comportamento. Agora, acho que a chave que está faltando é eu descobrir a manipulação dos elementos para diminuir o número de hormônios, para diminuir meu peso. Eu quero essa fórmula de perder 15 quilos em 2 meses. Eu estou precisando descobrir o que está faltando em relação à consciência. Estou fazendo uma brincadeira, mas é sério. Eu me considero uma pessoa muito consciente. Mas essa questão do alimento nunca me passou pela cabeça que era uma questão fundamental. Então eu preciso que você me diga o que pode estar em desequilíbrio numa pessoa que já tem essa estrutura voltada para essa consciência. Então vamos lá. Então para você, para os demais, para os internautas, para a Vilma, Luísa, Marília, Teresa Agosto, os demais que estão conectados, veja como essa moçada lá não está muito acima do peso, não. Mas eles têm outras coisas que eles estão tentando fazer. Mas veja lá. Um dia eu estive com 96 quilos por conta dos psicotrópicos, que deu uma acelerada, você sabe que incha, nos complica um pouquinho. E fizemos uma programação na qual iríamos mastigar de 30 a 80 vezes, entendendo que o alimento registra o que estamos pensando, como funcionários numa empresa, quando nós os recebemos e damos as orientações devidas, para que eles possam fazer em nossa empresa o que gostaríamos que eles fizessem e que fizéssemos por eles o que fosse necessário para o seu crescimento também. Era a primeira atitude. Então eu começava a pensar no corpo ideal, na sua resistência, na sua agilidade, e vocês podem perceber que eu fico horas sem tirar o pé do chão, e eu duvido alguém que está nesse ambiente que consegue ficar mais de 1 hora sem tirar a planta do pé do chão, e não sinto desconforto algum, porque eu programei o meu corpo para isso, por amor a ele. Mas eu converso com cada alimento e sei hoje, desde a gênese do meu pensamento e o que ela faz dentro de uma célula, porque quando eu penso, eu estou acionando os microtúbulos nas minhas células e eles se uniformando a algo parecido com a mente, o que nós chamamos de centríolos, que são os responsáveis pelas construções de qualquer organela dentro da célula ou pela duplicação da mesma. E esse pequeno ser chamado centríolo, ele dá à luz a um ser chamado ribossomo, que vai lá no DNA, na guanina, timina, citosina, adenina, separa 2 ou mais, constrói um gene, e esse gene dá à luz a um aminoácido. E esse mocinho é o pequeno Jesus no universo celular. Tudo que chegar lá em forma da glicose, que não importa se foi extraída do pão, do legume, da carne, porque tudo que comemos, o que não for assimilado na mastigação, no estômago, no intestino delgado, no duodeno, vai ser trazido para o fígado e basicamente vai transformar-se em moléculas de glicose e vai ser transportadas pela insulina até a intimidade das células, ser trituradas com o auxílio do oxigênio pelas mitocôndrias, e agora o pequeno Cristo que está lá para salvar a nossa pele vai transformar essa proteína, ou melhor, essas energias, essa glicose facetada,
em moléculas de proteínas na intimidade do retículo endoplasmático rugoso, para que o retículo liso possa transportar e alimentar cada célula e transportar para outras através dos grânulos e depositar um pouco no aparelho de Golgi, etc. Poderia ficar falando 1 hora só do que faz uma célula, mas não é a nossa função. Eu falei isso só para você perceber o que ocorre sem você pensar. Porque quando você quer que o outro faça o que você gostaria que ele fizesse, você já trava todo o seu corpo. Se você quer resolver a problemática, não faça isso a partir de hoje. Faça você sabendo que você é uma partícula desse todo. E o que você fizer no seu universo vai refletir no contexto. E cada um vai assimilar o conteúdo. Eu estou falando isso porque a Marília e o Luiz, que estão nos vendo e ouvindo lá de Três Lagoas, eles queriam fazer isso. Esse eu posso dar os nomes. Eles queriam que o filho, só não vou dar o nome do filho, não mexesse na pasta de dente deles, porque além de ele usar a pasta de dente dos pais, ele apertava lá no meio. Eu já vi casais separarem por causa disso. Um aperta lá no pé tudo direitinho, o outro aperta no meio e deixa de sambado, e o filho fazia isso. E enquanto eles brigaram com o filho, ele ficava cada vez pior. E falamos isso para eles. Hoje, esse ser entra no banheiro com o seu kitzinho, com a sua pochetezinha, e nem olha para os dos pais. Mas enquanto eles brigaram, querendo impor aí uma conduta, sem vivenciar a conduta que impunha, porque naquele item, talvez eles eram disciplinados, mas e nos outros? Eles foram se policiando nas outras condutas, estão se ajustando a cada dia e servindo de exemplos para várias pessoas. Só o exemplo tem a capacidade de transformar o contexto. Eu posso falar, e alguém pode até assimilar e considerar. Agora, a palavra pode até convencer, mas só o exemplo tem a capacidade de transformar. Por isso, Mahatma Gandhi começou falando e não convencia. Após pacificar-se, aí tornou-se pacificador. É a primeira coisa. Eu tiraria do seu ombro aqui, rapidamente, 3 divisas de general e a rebaixaria a soldado raso. E eu já fui militar. E eu falo isso de... Se você parar de se culpar quando você quer fazer alguma coisa e não sai como você planejou. Ou você fala que não se melindra, mas você fica com um nozinho na garganta quando o outro não reconhece o seu valor. Dentro de algumas coisas que você se esforça ao extremo e alguém age com total desprezo ou desconsideração e ainda joga um balde d'água fria na sua cabeça. Você pode não reagir conforme nós reagimos quando melindramos, mas você fica tristinha muitos dias, e essa tristeza mata as células. E aquele trajeto que eu fiz do pensamento à criação do hormônio, do aminoácido, que governam as nossas células na sua intimidade, e outros incontáveis são criados pelo pensamento, pelos sentimentos, pela palavra e a conduta, eles vão acontecer, estejamos positivos ou negativos. Você que colocou-se em evidência, ela falou que não se melindra, não é isso? Por isso eu usei ela como exemplo, que ela vai aguentar firme para servir de exemplo para os demais. Porque nós sofremos sem necessidade, nos culpando ou aceitando até a culpa que o outro coloca em nossos ombros. Porque o outro quer que nós o amemos. E o único amor que me fará feliz é o amor que eu sinto pela minha pessoa. E coloco à disposição de todos. Agora, o amor que o outro me dedica faz bem a ele que me ama. A mim ele trará estímulos para que eu possa fazer o mesmo. E enquanto eu não desenvolver o amor que eu sou, eu não consigo ser feliz, porque eu fico na dependência do outro. E vou escravizando o ser a quem eu digo amar. Porque todas as pessoas que recebem de fora, e a maioria dos que nos ligam aqui no CVV, estão reclamando de alguém, quando não de si mesmos. Então, mostrar essa realidade a eles. E não precisa ser com palavras. Se nós já vivenciamos a situação que nós gostaríamos que eles vivenciassem, basta estar imaginando a nossa conduta durante o tempo que nós estamos ouvindo, vamos falar assim, o desabafo. Porque no início a gente vai ter que, ou melhor, seria aconselhável deixar eles falar. Falar até se esgotar sem interferir.
não entrar no desequilíbrio e manter-se em harmonia e criando as telas mentais de um comportamento harmônico, porque elas já estão sendo transferidas para a consciência, para a mente do indivíduo, por mais que ele não perceba pela sua pouca sensibilidade no campo dos sentidos físicos, pura e simplesmente. Só acrescentaria, Sebastião, a questão da indignação, que isso foi um exemplo muito pertinente quando você trouxe. Exato, a indignação dela quanto ao comportamento alheio. E não crie expectativas. Nós falamos assim, tudo que vier é lucro. Por mais rebelde que seja o ser ou o filho, mais amor. É a única coisa que eu conheço que neutraliza ou transforma todas as forças contrárias àquilo que não queremos. Não é fácil o exercício. Eu compreendo, mas é possível. Porque muitos já fizeram isso na prática e nós estamos nos esforçando ao extremo para que isso ocorra. E é possível, porque os benefícios que a gente já começa a receber são enormes na área da saúde física, emocional, psíquica ou espiritual, já que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a obsessão, uma parasitose espiritual pelas falhas morais como uma enfermidade. Então nós podemos nos curar da enfermidade moral, da enfermidade emocional ou psíquica de uma forma geral, ou física, ou até os desequilíbrios nos relacionamentos, principalmente quando voltamos a atenção para nós e desejamos nos conhecer e nos amar, sem condição. Até nós, o mais terrível pensamento, a mais desequilibrante emoção, qualquer coisa que vier à mente, parar, abraçar e pedir para sentar, vamos conversar. Convidar a tristeza a transformar-se em alegria, a enfermidade em saúde, o ódio em amor, sempre a virtude oposta, envolvendo aquele ser que é um estado psíquico que está nos perturbando nessas vibrações amorosas e apresentando a proposta daquilo que desejamos ser ou nos tornar daqui a pouco. Mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber, essa parte de alimento, uma coisa que, para mim chegar aqui e conhecer a todos, eu estava lá na minha propriedade trabalhando. E quando falou o espelho da mente na vida, eu agora me deixei me levar pelo meu trabalho, a parte de alimentação, uma dedicação. O que você me propõe, assim, de eu transmitir o que eu faço, mais compensatório para mim e para o próximo? Só isso. No futuro a gente vai nesse seminário também às 8 horas para a gente começar esse assunto, mas vamos lá. A mente do agricultor, daquele que planta, daquele que cultiva, antes, quando você está pensando na greva de terra que você vai escolher, você já está interferindo na estrutura da terra. E quando você começa a preparar a terra, a sua consciência ao expressar-se por cada pensamento, por cada emoção, você já está se misturando com a terra, até porque nosso corpo dela vier. Você está criando átomos, porque dos pensamentos negativos dos humanos, os nossos, quando os raios pelas trovoadas chegam, transformam os nossos pensamentos negativos em nitrato de amônia. E a maioria de nós não sabemos disso, é isso? Adubo para a terra. Ali você não vai estar com esse pensamento negativo, mas por algo enriquecedor que vai interferir na estrutura da terra e equilibrando a terra para que não haja os insetos, as pragas para agredir os seus alimentos. A água que você vai usar, você já está alterando a estrutura molecular da água quando você toca nela com o pensamento. Basta você pensar de onde você vai canalizá-la que você já está fazendo isso. Sem falar do ar e da luz, ou seja, de tudo. Só que os seus colaboradores também precisam alinhar-se com o seu pensamento. Você orientá-los
E vocês estão transferindo para dentro dos alimentos parte da consciência de vocês. Se alguém me explicar de outra forma, eu mudo a minha tese em torno dessa realidade. Quantas vezes por ano floresce uma orquídea? Uma. Quando floresce, às vezes 2 vezes. Porque tem umas que ficam anos sem florescer. Nós passamos essas informações para seres que gostam de cultivar as orquídeas, e pelo menos 3 dessas pessoas, 2 no Pará, em Tucumã, a Lúcia e a Antônia, e a nossa irmã Carla em Porto Seguro, as orquídeas delas florescem todo ano, até 9 vezes por ano. Quando está terminando a florada, a outra já está começando. Então imagine os seus pensamentos, as suas emoções, a sua visão de paz para a humanidade, de saúde, de responsabilidade, de dignidade, de trabalho, tudo que você possa estar gravando pelo seu comportamento, no ato de pensar, de sentir, falar e agir. Não só você está transformando a estrutura desses elementos que vão transformar-se em alimentos, você vai fazer esse energismo chegar lá no final em quem vai comercializá-lo, se você não comercializá-lo diretamente, mas principalmente na mão do cozinheiro. Com essas informações, vai melhorar o mau humor do cozinheiro, para que ele, cozinhando em harmonia, ele altera, juntamente com o seu energismo e com todos que tocaram nos alimentos, a estrutura do DNA de quem comer. É o que a engenharia de alimentos na atualidade comprova em laboratório. Então você pode curar o mundo fisicamente, inicialmente, depois moralmente, porque o energismo da sua mente, da nossa mente, das nossas emoções, palavras, tem o poder de interferir no físico e no moral do indivíduo que vai se beneficiar desse contexto. Então a arte, ou a área dos alimentos, é uma área que mais me encanta, porque ainda não conseguimos viver sem comer. Precisamos entender o que significa alimentar, porque ali você está transformando terra, ar, água, luz e mais alguma coisa que sai do seu universo, às vezes alguns elementos confeccionados em laboratório, nós chamamos artificialmente, não importa, tudo vem da matéria-prima do cosmos, do amor, dessa força suprema. E o produto final, além de trazer o sustento, o seu ganha-pão, vai enriquecer pela maneira que você construi esse produto, e cada pessoa que dele se servir, pela alegria de recompor o seu cenário físico, psíquico, moral, espiritual, ele vai devolver a você e a todos os que participaram em forma de alegria, de gratidão e de esperança, e a cada vez você vai estar mais fortalecido, mais saudável, mais enriquecido, principalmente dos valores espirituais que ninguém jamais lhe tirará. Algo mais? Podemos encerrar? Então, tudo que nós falamos, eu pediria a vocês 3 coisas se eu tiver o direito. Como eu não sou o gênio é vocês, eu tenho o direito de fazer 3 pedidos. E eu pediria a vocês, então, 3 coisas inicialmente. Não acredite em nada que eu disse. Agora, vá verificar se isso funciona, experimentando. E se eu puder pedir a segunda, pensem naquilo que vocês acreditam que farão bem a vocês e ao meio em que vocês estão vivendo. Porque se farão bem a nós e prejudicar o meio, nós vamos ficar descompensados. Se beneficiarmos o meio e ficarmos prejudicados, não dará certo. Então, nos incluir como parte integrante desse organismo chamado planeta Terra ou do cosmos. Sintam o que estão pensando. Escolham, enriqueçam o que estão pensando pelo modo de conduzir os sentimentos, as emoções. Falem como se estivessem semeando o que pensam e sentem, como se fossem sementes jogadas
na vida, em todas as circunstâncias. E viva como cultivadores dessas sementes, para que elas nasçam, cresçam e floresçam em forma de paz, luz e equilíbrio para todas as frequências de vida. E se eu tiver direito ao terceiro desejo, lembrem-se, como já nos informara Buda, basta uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham para construirmos uma vida, um mundo, um universo melhor para nós e para aqueles que virão após a nossa estadia neste plano. Muita paz. Muito obrigado a todos.